Pessoal, nós falamos no culto anterior sobre fé de Hebreus. No culto seguinte, falamos sobre a graça. Ok? Então, hoje, nós vamos falar sobre a prática de vida de fé. Então, 3 pilares muito importantes: fé, graça e a prática. O apóstolo Paulo, ele fala durante os primeiros 11 capítulos de Romanos, ele vai explicando sobre a graça. Ele fala sobre a graça de Deus, como que a graça é transformadora. No capítulo 12, ele traz no cotidiano, ele traz na prática mesmo. A praxis na prática. Parece simples, né? Muita gente acha que fé é a fé em Jesus. E de fato, mas que tipo de fé? É uma fé que só é ativada no culto? É uma fé que é só ativada quando a gente está esperando ou aguardando ser chamado no hospital? Ou fé é aquela que a gente tem só com a gente tá no quarto chorando? A fé, ela não pode ser reativa só para o mal, só de forma negativa. A fé, ela deveria ser algo que nos conecta com Deus de forma constante. Parece simples, parece fácil, mas se nós não nos esforçarmos, isso se perde. Então nós temos alguns sinais para saber como a nossa fé está. Também nós temos alguns sinais para verificar se o nosso comportamento é mediante a graça de Deus. Lembra que no culto passado eu falei que graça, ela significa exatamente a abundância da revelação de que aquilo que Deus fez quitou o meu e o teu pecado. Certo? Nós erramos e nós falhamos com Deus e nós estávamos afastados de Deus. Amém? Amém? Ok. Esse afastamento, não havia nada que eu e você pudéssemos ou podemos fazer no dia de hoje para aproximar. Nada. Nada que de bom você faça e nada de bom que eu faça me aproxima de Deus. Em absoluto. Somente Cristo pôde fazer isso. Só um Deus que nos ama de tal forma se deu e se doou e deu a sua versão de filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Só que isso é muito mais do que isso. Quando Cristo, então, fez esse ato de chamar sobre si o teu erro e o meu erro, ele não só paga, como ele exagera, ele excede, ele derrama algo que nós nem merecíamos. Isso é a graça. A analogia que eu fiz é sobre a vela. Vela é a nossa vida humana geracional, tá? No tempo de vida aqui na Terra. É a nossa vela. Aquela lâmpadazinha, a chama, na verdade, é o nosso pecado que vai nos consumindo. Ok? Se nós não tivéssemos pecado, nós nunca teríamos, nunca gastaríamos a nossa vela, que seria o jardim do Éden. Então o pecado vai te consumindo, vai te queimando por dentro. Deus, ele é o oceano que apaga a vela. Não é só apertar, não é só soprar. Ele derrama o oceano em cima de uma chama. É absurdo, é gigantesco. Não é só pagar o que você deve, é pagar o que você deve e te deixar hiper rico, trilionário. Não é só pagar os boletos do mês. Não é só pagar as tuas contas do ano. Ele paga toda a tua existência. Então, a graça, ela não é algo pouco. É algo gigante. Você só acessa a graça através da fé. Do mesmo jeito que você só acessa o meu Wi-Fi se você tiver a senha. É assim que funciona. Até aí, tudo bem. Mas se isso fizesse muito sentido para a nossa vida e para o nosso pensamento, a gente não se chatearia. A gente não ficaria chateado com as pessoas que nos odeiam de forma gratuita, que tem inveja de nós de forma gratuita. Você pode não fazer nada, ela vai te odiar simplesmente pelo que você é. E o que você é alguém que se derramou para Deus. Se a pessoa vai resolver te odiar, ela vai falar mal de ti, ela vai aprontar por você, e você fica chateado, não fica? E se você entendesse a graça como o Paulo quer que a gente entenda, você não ficaria chateado. Porque ele fala que a graça basta. E se mesmo no processo você perdesse alguém importante na sua vida de forma definitiva aqui, como nós conhecemos,
seja, que essa pessoa então fosse para Deus mais cedo do que você gostaria que ela fosse, por mais que a gente se prepara, né? Eu vou morrer, isso é certo. A Tainá vai morrer, todos nós vamos morrer, isso é certo. A gente só não sabe quando. Aí a pessoa vai e fala, nossa, podia ter ido um pouco mais. Se nós entendêssemos a graça como Paulo gostaria que a gente entendesse, a gente ia entender que a graça basta. Qualquer perda financeira que você tenha, qualquer não ganho que você espera que você tenha, que você não teve, e você entendesse como Paulo explica a graça em Romanos de 1 a 11, você não ficaria chateado porque você ia falar a graça basta. Mas não falar com um culto racional que é como ele quer. É quando você sente. É quando você avança o relacionamento de você e Deus, é a mesma coisa, analogia num relacionamento homem-mulher. Chega um ponto que no início você tem que ficar o tempo inteiro, eu te amo, tá? Lembra? Eu te amo, tá? Eu gosto de você, tá? Aí leva um chocolate, aí leva uma florzinha, e aí você fica o tempo inteiro refém de um prêmio ou de um lembrete. Olha, eu te amo, tá? Só que chega um ponto que você amadurece e você não tem mais essa necessidade de falar eu te amo, porque você tem uma certeza que a pessoa te ama. Porque você já passou por tanto problema com ela, e a pessoa se manteve ao seu lado depois de tantos problemas, e você já sentiu necessidade com essa pessoa em tantos problemas, que você falar ou não falar não muda a tua perspectiva do amor dessa pessoa para com você. Se você entendesse como Paulo entende de 1 a 11, você ia falar a graça basta, porque é o teu relacionamento com Deus. Tudo que você pudesse imaginar ou almejar, Deus já o fez, já está feito. Eu estou falando de nível de espiritualidade, de maturidade e de confiança no autor da vida. Ok? Agora, como trazer esse nível de consciência, de intelecto teológico e aplicar na vida? Quando você dá uma topada e entorta o dedo mindinho na quina da cama. A primeira palavra que sai é uma palavra meia torpe. Você dá um palavrão porque aquele trem dói e dói demais. Quando você recebe uma multa de trânsito, você tem que pagar uma multa e você nem lembra se você cometeu aquela multa naquele dia ou não. Quando do nada você vai fazer alguma coisa e queima algum aparelho que lhe foi caro, que estava no tempo útil de vida dele e ele se foi, você vai ter que comprar outro, e você fala, mais, sabe? Você fica o mais e o mais. E você deposita confiança, isso é o que mais dói. O bolso dói, mas quando conseguem alcançar o seu coração, parece que o trem dói mais ainda. Você deposita um grau de confiança em alguma pessoa e essa pessoa daqui a pouco ela falha contigo pelo nível de acesso que você deu. Claro, o erro foi teu que deu acesso para a pessoa errada. Então, o seu RH pessoal foi errado. Tá? O que é o RH? Seria o departamento que deveria qualificar e contratar os profissionais adequados para a empresa. Quem é esse departamento na sua vida? Deveria ser você. Deveria ser o acesso que o Espírito Santo para falar, olha, não entra tão fundo com essa pessoa. Não convida essa pessoa para tua casa. Não faz isso com essa pessoa. Não chama essa pessoa para ser seu sócio. Você não testou o suficiente essa pessoa. Essa pessoa não passou nos crivo. De quê? Crivo de quê? Não tem crivo. Gente, hoje não tem mais crivo. Hoje qualquer um é seu amigo. Porque você está tão viciado em dopamina alheia que qualquer um e qualquer coisa que eles te derem, você valida. É só virar a cara. Você quer ficar com aquela pessoa, a pessoa virou a cara e lá você já se machucou. Mas se você entender de 1 a 11, Romanos, você vai falar, minha graça te basta. Porque mesmo que qualquer um vire a cara, Deus não vira. Deus não falha. Deus não erra. Deus é confiança. Deus é perseverança. E por que a gente fica em conceitos? Por que nós ficamos o tempo inteiro na expectativa de pessoas, de situações? Não, amanhã vai melhorar. Recentemente foi ano novo. A tua expectativa era que 2026 fosse melhor. E se teu 2026 começou mal, tu já faz uma carga de feedback para trás, falando, nossa, vai dar tudo errado igual 2025. Eu ouvi isso esses dias de uma pessoa. Eu falei, rapaz, relaxa. Olha que maravilha. Tem lua nova seguido.
O sol nasce todo dia. A Páscoa está aí para renovar, para nos lembrar da liberdade em frente à escravidão. Nosso Deus é um Deus de épocas, de sinais proféticos, de portais espirituais. Nós temos a chance de clamá-lo constantemente, não só em palavras, mas também em pensamento. E nos blindar, não somente através da oração, mas na prática de vida de fé. Eu vou te dar um alerta. Vamos acender uma luzinha. Se você diz que tem fé em Cristo, no que Ele fez na cruz, se você entende que a graça dele é avassaladora e soberanamente muito maior do que qualquer coisa que nós todos imaginássemos aqui, por que muitas vezes a gente fica refém de uma tela? Por que muitas vezes a gente negligencia o próprio corpo? Por que a gente ingere o que a gente não deveria ingerir? Por que a gente não consegue controlar aquilo que está ao alcance da nossa mão? Por que você não desliga as notificações do celular enquanto está almoçando com sua família? Por que você não manda mensagem de bom dia? Por que a gente não guarda os 15 primeiros minutos do dia para ofertar para Deus, lendo a palavra dele, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação nos primeiros 15 minutos do dia? Sabe por quê? Porque nós fomos consumidos, amoldados pelo mundo atual. Nós começamos um debate interior onde nós focamos e agimos constantemente no espírito do mal da comparação. Nós comparamos o sucesso alheio, o meu concorrente é melhor do que eu, a minha vizinha é melhor do que eu, aquele cara ganhou dinheiro, eu não ganhei. E aí você vai num funil, afunilando a sua vida, se entristecendo. Nossa, eu queria ter o peso que aquela fulana tinha, eu queria ter o carro que o cara tem. E aí tu vai na comparação. E você esquece que você é único. Você é único, Deus. Deus te deu um. Ah, eu queria cantar no louvor tal, eu queria ter o nome da palavra do pregador tal, eu queria interceder como o outro intercede. E Deus, ele fez pessoas com dons diferentes, com manejos de vida diferentes, com ganhos de vida diferentes. E se nós entendêssemos como Paulo escreveu de 1 a 11, a gente ia entender que a graça basta. E quando a gente entende que a graça basta, seu nível de ansiedade baixa, a sua frustração diminui, a expectativa de vida aumenta, você psicomatiza muito menos doença do que deveria, você tem fé e esperança. Isso foi o desejo de Paulo ao escrever Romanos, no capítulo 12, de trazer uma vida, uma rotina de vida. Nós sabemos, nós já estudamos o livro de Tiago, onde nós entendemos que a fé sem obra é uma fé morta. E a gente acha que a obra que o Tiago fala é a obra apenas do dar o dinheiro, de investir na obra. Que obra? Que igreja? De que forma? De fato, a fé sem reação é uma fé que vai contra o que nós lemos em Hebreus. No culto que eu falei sobre fé, em Hebreus nós vemos homens de fé, nós citamos, né? Noé construiu a arca mediante a fé. Foi 100 anos construindo a arca. Não tinha chuva. Fé. Abraão, ele por fé saiu da terra e foi para uma terra. Qual terra? Não tinha nome. Não se sabia qual era. Foi 2.400 quilômetros e sobe morro e desce ladeira, e sobe morro e desce ladeira. E tempestade no meio do deserto, e chuva, e tristeza, e morte, e peregrinação. Ele agiu, ele colocou o quê? Movimento. Então, para mim, a fé e a obra, ela é correlacionada, no meu entendimento teológico, em movimento. E nós vamos ler juntos agora aqui, do versículo 9, no livro de Romanos, capítulo 12, de 9 a 21, onde a gente vai falar sobre a prática, a expectativa da prática de vida de fé, de forma fraternal que Paulo falou, ok? Que é a aplicação real da fé, da graça e de como tu vai usar esse trem. Beleza? Vamos lá, então? Ele começa assim, ó, regras da vida cristã. Romanos 12, 9.
Ele fala que o amor seja sem dissimulação. Pronto, já quebrou metade de nós aqui. Que o amor seja sem dissimulação. Primeira coisa, o cara te liga, você vê o nome da criatura no celular, você fala, eu não quero falar com ele. E o que você faz? Você liga, você fala, oi, tudo bem? Você é capaz de dar até você é tão dissimulado que você dá bom dia. Você não gosta do cara, você trabalha com o cara fala bom dia, você quer esgoelar ele, você vai falar o quê? Bom dia, tudo bem? Você não quer saber se o cara estava bem, você não quer desejar bom dia para ele. Ah, mas então o pastor quer dizer que eu não vou desejar bom dia para alguém falar bom dia? Não. A gente tem que evoluir para ter essa ressignificação antes de dar bom dia para quem você não gosta. Por que você não gosta? Tem que fazer uma análise interior, um checklist interior. Por que eu não gosto dele? Ah, não gosto dele porque ele fez isso, isso, isso. Bem, tem como resolver? Tem como eu chamar ele para uma reunião particular e resolver? Não, não tem. Tá? Tem como eu ir para outro emprego? Não, não tem. Então, eu tenho que enxergar nele alguma coisa que me garanta falar o bom dia de forma correta e não de forma dissimulada. Mas eu não consigo gostar dele. Mas ele é a imagem e semelhança de Deus, igual a você. Ele é uma fração do que Deus é. Então, se você não gosta dele, você não gosta de uma parte de Deus. E agora? Você não gosta da minha lata. Você não tolera a minha lata. A minha voz. Então você não gosta de uma parte da voz de Deus. Porque todos nós que aqui estamos, e todos os outros 7 bilhões de pessoas, é uma parte de Deus. Pastor, eu tenho que gostar de todo mundo? Você deveria amar todo mundo. Lembra, acesso é outra coisa. Andar junto é outra coisa. Se eu não gosto dela, eu não preciso andar com ela, mas eu tenho que amá-la. E quando você a ama, significa respeito. Respeito é valorizar a opinião dela. Você não concorda com a opinião dela, mas você vai ouvir a opinião dela. E a opinião dela tem tanta importância quanto a sua opinião. Isso é amor. Não tem a ver com gostar. Não pensa que eu gosto de pagar boleto, querido. Todo mês insistem em botar na minha caixa de correio a conta de luz. Eu não sei, eu já falei com o cara quando ele estava lendo. O cara, para de mandar isso, cara. Ele começou a rir. Eu pago por amor, eu não pago porque eu gosto. Eu amo a minha família e porque eu amo a minha família, eu pago aquele boleto que eu não gosto. Tem pessoas que eu relaciono que eu não gosto, mas eu amo. Por que eu amo? Porque Cristo, de alguma forma, é aquela pessoa. E eu me esforço de entender, Senhor, só está vendo coisas que eu não consigo ver, porque se pudesse, eu esgoelava. Mas eu amo. Se puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder não ver, eu não vejo. Mas se eu não tiver como não ver, se eu tiver como me relacionar, se eu tiver que trabalhar junto, vou fazer que nem um Zagalo, vai ter que me engolir e eu vou andar do teu lado e vou tentar encontrar pelo menos a centelha de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Então, ó, ele já começa dando um jab na boca, né? O amor seja sem dissimulação. E nós somos treinados a ser dissimulados. Como eu falei, nós atendemos um telefone que eu podia não atender. O cara me ligou. Ai, eu não quero falar com... Vou dar um nome qualquer aqui. Um Pedro da vida. Ah, eu não quero falar com o Pedro. Ah, mas se eu não falar com o Pedro, ele vai imaginar outra coisa. O problema é do Pedro. Eu não vou atender, eu desligo o celular. Quem tem essa maturidade para fazer isso? Agora, eu vou falar com o Pedro, eu gosto do Pedro. Então falo com o Pedro. Você tem que ser sincero. Entende? Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Exatamente, quase todo o livro de Provérbios fala temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Odiar o mal. Aborrecer o que é o mal. Aquilo que é do mal, eu tenho que aborrecer. Tudo que é do maligno, eu tenho que ter raiva. Ódio do que é do mal. Tem que me aborrecer das coisas do mal. Isso é temor ao Senhor. No 10, sede amigáveis, afeiçoados uns aos outros com amor fraternal. É fraternal, tá? Não é o pai de quem tu não é filho. Tu não é mãe de quem tu não é teu filho. É amor fraternal. O amor de igual. Eu e você somos irmãos.
Romanos 12, versículo 10. Romanos 9. 9, versículo 9. Comecei no 9. Romanos 9. Então, vamos lá, gente. Capítulo 12, versículo 9. Já pulei para o 10 agora. Preferindo-vos honra um ao outro. Então, quando eu paro e falo assim, cara, o cara é um padeiro, eu sou um educador físico, ele é um especialista na área do pão, eu sou um especialista na área da luta, ele tem a qualificação dele, eu tenho a minha. Cara, ele é pai de um, eu sou pai de um. Ele tem um casamento, eu tenho um casamento. E no frigir dos ovos, desculpa o popular, tá? Se é presidente, se é governador, se é um artesão, todos vão utilizar o banheiro da mesma forma. Existe um provérbio chinês que diz que no final do jogo de xadrez, tanto o peão quanto o rei vai para a mesma caixa. Essa arrogância, não, eu sou teu pai, eu já tive isso, não, eu sou o mais graduado, eu sou o que tem o maior conhecimento. E tu força a pessoa a te reconhecer porque você é mais. Mas no frigir dos ovos a gente vai para a mesma caixa. Todos nós sofremos de sede, de fome, de sono, sim ou não? Por que um é melhor do que o outro? Cara, tu é meu irmão, a tua dificuldade é minha. E aí eu entendi que um pastor falou assim, eu vou começar a ajudar quem quer e não quem precisa. O meu irmão que quer ajuda, eu vou ajudar. Mas ele precisa, mas ele não quer. Então, enquanto ele não quiser, eu vou ajudar quem quer. E na hora que ele quiser, eu vou ajudar. Eu tenho que estar preparado em alerta para ajudar de forma fraternal, no meu dia a dia, aquele que quer. Então, às vezes, eu como pastor, eu tenho um monte de ovelhas. Mas tem uma ovelhinha que não quer ajuda, ela está pastando normalzinho dela. E tem a ovelha de outro pastor que vem conversar comigo. Mas ele é meu irmão igual. Mas não é do meu pastoreio, mas não importa, é meu irmão igual. Eu vou dar a mesma atenção que eu daria para a minha. E às vezes você vai estar no seu trabalho, conversamos até essa semana sobre isso. Para mim, a prática de vida é no cotidiano, é no dia a dia. É o teu amigo, é a tua amiga, é uma pessoa que trabalha contigo, que está sofrendo alguma coisa que para ti você tem a sacada, e Deus te deu uma sacada de vida, porque ou você já viveu, ou porque você leu alguma coisa na palavra de Deus, e você pode trazer o quê? Conforto. E aí você, na sua vida, usa a sua boca, o seu tempo e conforta aquela pessoa. Isso é vida de fé. Isso é trazer o quê? Obras para a tua fé. Entendeu? É colocar em movimento aquilo que você fala. Versículo 11 do capítulo 12. Todo mundo achou? Não sejas negligentes nas atividades. Ou seja, ser negligente é fazer a coisa de qualquer jeito. Eu vou preparar a moto para Jesus. Eu vou preparar um móvel para Jesus. Eu vou lavar a louça para Jesus. Eu vou dar minha aula de luta para Jesus. Eu vou fazer uma colheita para Jesus. Fazer qualquer coisa eu faço de forma máxima. Mas eu não tenho, só tenho água para limpar a casa. Então vai ser o pano com água. Tu vai dar o seu melhor sempre, por vários motivos. Primeiro, eu não sei se amanhã eu estou aqui. Só Jesus sabe. Eu não vou esperar amanhã para te pedir perdão, vou fazer hoje. Eu não vou esperar marcar uma reunião para 15 dias para conversar sobre uma coisa que a gente pode resolver hoje. Até porque existe urgência, emergência e ordinariedade nos planos de Deus. Sabia que o casal não pode dormir brigado? A Jesus fala, não durma brigado um com o outro. Porque se você dormir brigado, as suas orações não passam do teto. Olha que doideira. Ou seja, então é urgente você resolver. Mas eu não vou conversar com ele porque o neurocomportamento fala que se eu conversar com ele... Bem, então você vai pelo neurocomportamento ou não vai pela Bíblia. Fiquem acordados. Ele falou que você não durma. Então você resolve como? Fica acordado. Toma um café e fica acordado. Espera ele dormir, você acorda e vai falar com ele. Mas se você dormir, a tua oração não tem validade. Ele fala assim, seja fervente, coloque toda a tua força no Espírito servindo ao Senhor. Versículo 11. Se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como é difícil orar, né?
Quem tem dificuldade para orar aqui, levanta a mão. Às vezes a gente não quer, né? Senhor, abençoe a noite, em nome de Jesus, amém. No almoço, quem ora pelo almoço aí? Amém. Sabe como é difícil você se relacionar em casa com pessoas? Às vezes meus filhos chegam da rua, eu estou em casa, vou no banheiro e volto. Não, fala primeiro comigo. Conversa comigo. O casal sofre muito da falta de conversa. Como é que foi seu dia? Foi bom. Isso é muito masculino. Foi top. E aí, a minha esposa perguntou, como é que foi seu dia? A minha esposa não sofre disso. A minha esposa, ela não sofre disso. Ela se der certo, ela conta tudo do dia. Aí eu preciso de mais 24 horas, entendeu? Pra ouvir o dia dela. Ela precisava da unção da síntese. Aprender a sintetizar a vida dela. Mas isso me permite um ponto fraco que eu tenho. Eu não... Parece que me falta força, gente, para falar do meu dia. Eu tenho preguiça de falar do meu dia. Tu também? Preguiça. Não é que eu não queira falar, eu tenho preguiça de relembrar aquilo. E aí eu falava assim para ela, não, é que se eu contar, eu vou estar revivendo o que eu não quero reviver. Olha que loucura, né? Tu também? Não, eu gosto de falar e eu não gosto de escutar. É isso aí, vem. Eu acho que isso acontece com a maioria dos casais. Pois é, o problema é que, como a gente não consegue colocar no nosso dia a dia, nem com o casal, muito menos com os filhos, a gente não faz com Deus. A gente não conta o nosso dia a dia para Deus. Ou quem conta? A gente não conta para Deus. E Deus está nessa mesma frustração que nós sentimos como casal, como pai e mãe, como filho. Gente, eu tive a oportunidade de trabalhar com EJA, jovens e adultos, em Brasília e aqui no Rio Grande do Sul. Eu falava assim, olha, você precisa conversar com seu filho. Seu filho está indo por um caminho... E assim, não é a reprovação era a parte mais fácil de resolver, é só de fazer um ano seguinte e pronto, ou o semestre seguinte, dependendo do modo. Falas dos pais, a maioria, ele não me escuta. Ele acha que se governa. Por exemplo, seu filho é pequeno. Vai chegar um momento que ele vai achar que se governa. Nós achamos que nos governamos. E Deus está lá, tu se governa, mas na hora que o negócio aperta, você pede para mim. Né? Quando a água sobe até a altura do nariz, aí tu me chama, né? E aí eu fico imaginando Deus falando a mesma coisa que eu falo para minha família. Eu não quero participar só do problema. Eu quero participar de todo o problema. Porque às vezes é assim, né? A pessoa arruma a treta, aí não dá conta de arrumar a treta, chama pai, fiz tal coisa, deu um problema. Aí eu vou lá e eu tenho o prazer em resolver. Só que a gente dá uma puxão de orelha. Eu falei, tá, da próxima vez eu quero participar da escolha do problema, tá? Fala, eu tenho o problema A, o problema B, o problema C. Eu não quero ser só a solução. Eu não quero só resolver. E muitas vezes nós usamos Deus como somente a solução. Deus, eu preciso de um carro. Aí tu ganha o carro, para de orar. Deus, eu preciso de uma família. Consegue a família e para de orar. Deus, eu quero um filho. Consegue o filho e para de orar. Deus, eu quero um milagre. Aí o milagre vem, você para de orar. A prática de vida de fé, do entendimento de quem tem fé e quem tem graça, é apurrinhar a Deus com o teu dia. Desculpa a palavra. Não é apurrinhar, é incomodar. Não, mas como assim, pastor, incomodar? É igual eu faço com violão. Eu não toco bem violão, eu não canto bem. Mas eu achei um jeito de tocar louvor para Deus. Eu toco para Ele, eu não toco para os outros. Talvez a minha filha ouça, meu filho ouça, ou qualquer um de vocês ouça e fale, nossa, é desafinado, nossa, é errado. Ok, não é para você. Não é arrogância, é que é para Ele. Tá na hora de a gente começar a acordar o nosso dia, em vez de falar bom dia, Brasil,
para quem tem um corticoide alto, que não é da minha esposa, que acorda alegre da vida, eu não sei porquê, já que está acordando. Cortisol, você vai falar cortisol. Cortisol alto. Eu falei corticoide? É porque eu tomei um beta-30 agora há pouco. Uma dozona do ombro, puxei um beta-30. Eu falei corticoide? Perdão. Meu cortisol tá alto, aí ela acorda super animada. Gente, a minha alma dá download às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã eu começo a lembrar meu CPF. Contrapartida das 2 da manhã eu tô a milhão. E ela tava, né? Quando dá 6 da tarde ela já não serve pra mais nada. 7h30 da noite ela serve pra alguma coisa. Não sei como ela escolheu ir para um vôlei às 9 da noite. Não deve render nada lá. Mas me chama para fazer uma maratona de noite. Eu vou de bicicleta do lado. Correndo não, mas de bicicleta eu vou. Hã? Carro de apoio, só bike de apoio. Ou seja, eu tenho muito ânimo de noite, ela não tem. Então a gente tem que acordar de manhã cedo com cortisol espiritual alto. Em vez de falar bom dia, Brasil, bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Ô, Jesus, mais uma oportunidade no dia de hoje. Senhor, vamos aprender um pouquinho de ti. É 2 versículos que eu vou ler aqui. Senhor, eu não entendi nada desses versículos. Dá teu jeito durante o dia de me explicar estranho. É que nem quando a minha esposa me manda umas mensagens. Eu falei, amor, não entendi. Ela me manda uns compartilhamentos do Instagram, do TikTok. Eu não entendo o que ela quer. Ela é uma indireta para mim? É uma direta para mim? É sobre a minha filha, sobre meu filho? É algo que ela quer comprar? Às vezes eu fico assim com a incógnita. E aí, como eu já conheço a figura, eu espero ela tocar. Você viu aquilo que eu te mandei? Eu falei, vi. O que era? Aí ela vai explicar. Entendi. Relacionamento exige, às vezes, espera. Então Deus fala e você espera entender. E tá tudo bem. Não, o Senhor tem que me responder agora. Em nome de Jesus, me responde agora. É Ele, né? Em nome de Jesus, em nome dele, Ele tem que te responder agora. Teve uma ovelhinha da igreja que ela teve um problema. Ouviu umas vozes. E aí, orou. Falei, muito bem, parabéns, orou. Mas existem ferramentas espirituais de guerra. Então ela ouviu vozes, não são vozes angelicais, não são vozes do Espírito Santo, são vozes que trouxeram temor, medo, angústia. Então você tem que usar as ferramentas certas para combater isso. E o nome é através de Jesus Cristo. Você ordena, o demônio sai em nome do Senhor Jesus e se posiciona. Mas para se posicionar, você tem que entender que você é merecedora da graça. Mas eu não faço nada, mas você não tem que fazer, que já foi feito. É pelo nome dele. E aí eu lembro, o maior exemplo de guerra espiritual foi assim, eu não me lembro o pastor, eu li esse trecho em um livro, ele falou assim, o pastor ele era especialista em guerra espiritual, de nações. Então, é desgastante. E aí ele foi dormir e sentiu uma opressão demoníaca à noite. E aí ele acorda e ele vê principados gigantes, feios, amedrontando ele e querendo sufocar ele. Ele olha assim com um olho só e falou, nossa, isso aí não é pra mim não, isso é muito forte. E pra ti, Jesus, voltou a dormir. Isso é o nível de confiança na graça que a gente tem que ter. Isso é o nível de graça que Pedro teve, não importa se em 2, 3 passos. Ele foi o único homem que andou sobre as águas. Depois de Jesus, não conheço mais ninguém. Em 2, 3 passos, ele vibrou como Cristo queria que ele vibrasse. Entende? Então ele entendeu a graça soberana de Deus e ele diz assim, Senhor, se é tu, fala que eu vá. Jesus falou, vem, e ele foi. 2, 3, aí ele se turvou o coração quando ele viu a tempestade, o vento, né, a água batendo. Aí ele se apertou e afundou. Por que a gente não consegue acordar e falar, Senhor, bom dia, Jesus? Os primeiros minutos lá na clínica, os primeiros minutos no teu trabalho, Senhor, é para ti. Manda pessoas que eu vou conseguir ajudar. Manda clientes que eu vou conseguir ajudar. Senhor, é tudo teu. Se pessoas que saem da nossa vida, é que ou acabamos o tempo com ela, ou é livramento, gente. Vai ficar saudoso porque o fulano foi? Foi tarde. Acabou. Vai logo. Quando eu entendi isso, eu comecei a dormir melhor.
Parei de me culpar, porque às vezes não tem culpa, nem a pessoa, nem eu. É espiritual. Aquela pessoa estava sendo usada pelas trevas para me prejudicar. Quando eu entendi, Deus tirou, acabou. Certo, vai lá. Deus abençoe a vida dela. Aí tu começa a orar por ela. Versículo 13. Compartilhando a necessidade dos santos, sede dados hospitalidade. Então falando o seguinte, ó, a necessidade do meu irmão, a necessidade do meu próximo, deveria ser a minha necessidade. Gente, quantas vezes, quando a gente chega no nível de conhecimento, e você vê pessoas que estão no caminho desse conhecimento ainda, se desesperando por coisas que você julga pequena, mas para ela não é pequena. Vou te dar um exemplo. Eu sou faixa preta. Tu é faixa preta. Tu é faixa preta, tu é faixa preta. O faixa branca tem desespero quando vai fazer o primeiro exame. Você fala, calma, cara, é a primeira etapa. Isso é barbadinha, é tranquilo. E ele, sudorese, tremedeira, medo. Minha filha esse dia tirou a carteira. Nervosa, ansiosa, não dormia direito. Eu garanto que ela está nos primeiros dias que tirou a carteira e tem carro. Então eu garanto que às vezes ela não dorme direito pensando no trajeto que ela vai fazer. Vou parar ali, não, se não der certo, eu paro lá. Ó, pronto. A gente que dirige há anos, não gasto nem tempo pensando nisso, né? Então, a nossa maturidade de vida de fé deve ser essa, de olhar para o gigante e falar, cara, isso não é para mim, cara. Isso aí é para ti, Jesus. E vai embora, e vai dormir, vai fazer o teu. Ah, mas o clima em casa está pesado. Então seja você o fardo, seja você aquele que vai deixar o fardo mais leve. Então pelo menos não pesa mais o clima. Porque tem pessoas que dependem de dias, meses e anos para entender o que você já entendeu em uma semana. Bom para ti. Vai viver mais leve, enquanto a outra pessoa, infelizmente, está aos trancos e barrancos tentando aprender. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Ah, aí o bicho pega, né? Abençoar quem está te perseguindo. Abençoai e não amaldiçoeis. Essa, digamos assim, seria a digievolução mais difícil de todas. Mais à frente a gente vai ver que a vingança é de Deus. Eu vou explicar um pouquinho mais abaixo quando isso vai voltar. 15. Fique alegre com os que se alegram e chora com os que choram. Isso é empatia. Isso é compaixão. Imagina você chegar para Jesus, Senhor Jesus, eu estou aflito no meu coração porque eu não sei onde vou estacionar amanhã. Para ti pode ser uma bobagem. Para quem está aprendendo é um desespero, medo de bater, medo de um monte de coisa. Sabe o que Jesus faz? Ele vai providenciar a vaga do crente. Vai ter a vaguinha do crente lá na hora certinha. Vai ter a vaguinha do crente bem certinho para ele estacionar. Porque Cristo ele vai descer ao nosso papel. 16. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tensione coisas altas. Não é que você não pode sonhar com coisas altas. Não é que você não pode calibrar a sua visão, a sua missão de vida com coisas altas. Mira alto, mira em Jesus. Mas tenha estações para você atingir primeiro. Por exemplo, projeto, eu lido com o corpo ali na academia. Projeto verão. Cara, eu tenho que passar o outono, eu tenho que passar o inverno para entregar a pessoa no projeto verão. Por mais que eu vou deixar a pessoa numa qualidade de corpo melhor no verão, eu tenho que cuidar dela no outono e no inverno. Ah, nós temos uma meta. Ah, tua meta é ter uma Land Rover Defender atual. Ok, qual é a tua meta? Fazer uma reserva de emergência, comprar um carro, dar de entrada, fazer um consórcio. Vamos trabalhar esse meio caminho. 17. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Aí o bicho pega, hein? Não é, na vida atual de um cristão, a gente não pode ser reativo na mesma pancada. Tomou uma pancada, não devolve igual. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, eu acho lindo quando Paulo falou assim, se for possível, no que depender de vós,
viva em paz, porque ele sabe que a tendel, a treta, a complicação, tem gente que é difícil de lidar. Mas é teu irmão. Não quer andar com ele? Não anda, mas não pesa o clima, entendeu? Amados, não vos vingueis, eu vou explicar aquilo que eu falei que ia falar. Ó. Não vos vingueis a vós mesmo. A gente tem vontade, não tem? Quando te prejudica, você fala assim, não, deve, a gente fala, o mundo é redondo. O mundo vai dar a volta. E na hora que você depender de mim, não vem falar essas caras aí que vocês estão falando. Não, eu não faço isso. Você pode não falar, mas você pensa. E aí tu vai entrar agora o culto racional de Deus. Humanamente, a gente tem a vontade de ser, se for xingar, devolver o xingamento, né? Sim. Se alguém te prejudicou, você tem vontade de prejudicar. Ok, gente, vontade você tem. Aí você fala o seguinte, ó, tá funcionando o trem, fica tranquilo aí, é a cafeteira da Tainá. Tá, pessoal, então, ó, quando Jesus veio, no Antigo Testamento, antes de Jesus, os animais eram mortos no lugar do pecador. Então, colocava-se a mão no animal, transferia-se o pecado para ele e o animal morria, coitadinho. Jesus foi o sacrifício final, ok? Então, no passado, quando nós íamos vingar, que era o vingador de sangue, a gente ia pela luta, pelo corpo a corpo. Então, se matasse um irmão meu, eu lá matava o irmão dele. Existiam as cidades refúgio. Se a pessoa fosse para lá, não podia matar. Tinha várias regras no passado. Essas regras eram mais fáceis de lidar depois de Cristo. Cristo, ele subiu a régua do dilema cristão, tá? Eu já preguei sobre isso algumas vezes. Você fala o seguinte, ó, se você tem vontade de se vingar, a vontade fica dentro de você, você não vai se vingar, você paralisa. Beleza? Se alguém te roubar, você tem vontade de ir lá e cobrar, né? Você não cobra. Aí você fica assim, ó, né? Tremendo por dentro, você tá louco pra fazer alguma coisa, mas você não faz. Aí Cristo subiu a régua. Ele falou, ó, se alguém te roubar uma túnica, dá outra. Aí você fala, não, aí Jesus, aí você me pega. Se alguém bater na minha cara, né, devolve, né? Aí Jesus fala, não devolva. Aí ele subiu a régua, dá o outro lado. Aí fala, ai Jesus, é um foco, é uma meta. Se você não está nessa meta, nesse foco ainda de dar a outra face, pelo menos não bate de volta. Se alguém te prejudicou, querido, presta bem atenção. Se alguém te prejudicou e você não consegue abençoar essa pessoa, só não amaldiçoa ela, é o que ele está dizendo. Se você não está evoluído ainda, emocionalmente, espiritualmente, para abençoar a vida dessa pessoa, não amaldiçoa a vida dela. É difícil? É. Se alguém te bater, não bate de volta. Jesus, ele espera um nível muito alto de performance nossa. Então a gente tem que ter o quê? Trabalho dia após dia. E ele fala o seguinte, ó, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, tira a ira de perto de você, porque está escrito. E aí, querido, eu quero te falar que é o nível de confiança daquele pastor que olhou para cima e viu os gigantes espirituais, e falou, isso não é para mim, isso é contigo, Jesus, e vou dormir. Olha o que Jesus está falando, olha o que Paulo está dizendo aqui. A vingança é minha, está falando de Deus, a vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Não é que vai ficar impune o mal que fizeram contra você, é que essa luta não é mais tua. Porque você entendeu o que está escrito de 1 a 11 de Romanos, que é a graça basta. Ah, mas ele fez o mal contra mim. É que a vingança não é mais tua, porque Deus vai te recompensar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, querido, o que significa a prática de vida cristã? Vencer o mal com o bem. Em que sentido? Todas. Se o teu marido não te trata bem, vence esse mal através do bem.
faz você por ele. Ele vai chegar a um ponto que vai estar constrangido, ele vai se render. Se a sua mulher não dá o valor que você acha que você tem, vence o mal através do bem. Faz você por ela até que ela entenda, através do Espírito Santo, que ela tem que fazer junto com você. Se o teu chefe não te valoriza, vence o mal com o bem. Faz você, prospera tanto ele. Ele vai falar, cara, eu não posso perder esse cara que está me trazendo prosperidade de empresa. Se eu perder ele, a minha empresa vai falir, eu vou ter que promover ele, eu vou ter que chamar ele de ser sócio. Se a cidade não te valoriza e faz coisas ruins, se torne o bem para a cidade. O caminho de vida na prática, de vida cristã, de Paulo e de Cristo, é vencer o mal através do bem. Então, se você entendeu o que é fé, se você entendeu a graça inacessível de Deus, ou seja, gigantesca de Deus, você tem que colocar isso em prática. Ah, mas não tenho mais, querido. Você precisa vencer esse mal. Você vai vencer o mal como? Com bem. Fazendo o bem. Mas ninguém me aceitou, ninguém fez por mim. Então você vai lá, você está num cargo de confiança, você vai fazer. Ah, mas ninguém nunca parou para me ouvir. Mas você vai ouvir essa pessoa que você nem conhece. E não fica muito tempo parado no passado, sabe por quê? O rio, ele flui. Por mais que tentem parar o rio sempre contorna e continua fluindo. Se você é de Cristo, você vai continuar fluindo. Mas você tem que estar aliançado com Deus. E essa aliança, ela espera não só uma aceitação de um dia no batismo ou no fervor. A vida de fé, ela começa quando acaba a música no culto. Quando a música no culto acaba, aí que a sua prática de vida de fé começa. É difícil? Ninguém falou que ia ser fácil. É gratificante? Ninguém falou que ia ser gratificante. Mas é o esperado para mim e para você. Sabe por quê? Porque a graça basta. E quando todo mundo virar a cara para você, a única cara que nunca vai virar e que de fato importa é a de Deus. A única face que importa para nós é Deus. Ah, mas eu amo tanto Ele, eu sei, mas a face que importa é a Deus. E quando você entende isso, as coisas fluem mais fácil. Você consegue respirar mais leve. Porque você para de depositar confiança em pessoas que são falhas. Irmãos falhos. Você pode não ser falho naquela área, mas você é falho em outras. E outras pessoas já venceram a tua falha. E é isso que é legal no corpo de Cristo. Quando pessoas que falharam se unem. Eu digo que a diferença do faixa branca para o faixa preta é o faixa branca que errou tudo que podia e superou os erros. Faixa preta é um faixa branca que errou todos os golpes e acertou depois os golpes porque errou muito e aproveitou esses erros. E hoje ele é um especialista. O faixa preta, ele consegue, cara, faz um golpe assim, porque se tu fizer de qualquer outro jeito vai dar errado. Mas por quê? Porque eu já testei. Ele tem expertise. O que é um cristão hoje? É alguém que tem expertise da graça. Amém? Então que a sua fé não seja vazia e sem obras. Coloca no dia a dia. Seja um fardo mais leve do que o mundo traz. Ou seja alegria onde só há tristeza. Esperança onde tem desesperança. Traz alegria. Sorriso. Não precisa ficar mostrando os dentes. Gente, quem me conhece sabe que eu sorrio muito pouco. Mas sempre que me procurarem, eu sempre vou estar disponível. Eu nunca neguei ajuda para ninguém. Nem para o meu inimigo. E já me procuraram. Eu falei, não é possível, senhor, você vai me testar nessa área. Vai, então tá, vamos lá. E eu não fiz porque eu queria aprovação. Eu fiz porque Deus espera isso de mim. O meu Pai espera isso de mim. Meu amado espera isso de mim. E eu, como o amo, eu vou fazer. Amém? Amém.